Olá chicos, buenos dias. Estamos iniciando aqui mais um vídeo com os conteúdos dessa semana, tá certo? O primeiro conteúdo é o pretérito pluscuamperfecto de indicativo, que ele é utilizado para expressar ações passadas já concluídas antes de outras ações passadas que também já foram terminadas. E ele tem a estrutura, o verbo haber, conjugado no pretérito imperfeito, mais o verbo principal que tem que estar no particípio. Estão entendendo? Não, tá meio complicado, né? Mas vocês vão entender já já. Vamos colocar aqui, só para relembrar. O particípio é quando termina em ado ou ido. Quando o verbo termina em ar, a gente vai acrescentar sempre ado, como caso, cantar, cantado, hablar, hablado, cocinar, cocinado. E os verbos terminados em er e também em ir, a gente vai colocar ido. Comer, comido, correr, corrido, saber, sabido, partir, partido, certo? Aí, o verbo haber no pretérito imperfeito ele vai ficar dessa forma. Había, habías, había, habíamos, habíais e habían. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros sabíais e ellos habían. Mas o verbo principal, como eu acabei de falar, que tem que estar no particípio. Yo había salido, tú habías salido, él había partido, nosotros habíamos partido, vosotros habíais cantado, ellos, ellas e ustedes habían cantado. Como vocês veem aí, esse é um tempo composto, ou seja, ele tem que ter dois verbos, certo? Um verbo auxiliar, que é o verbo haver, nesse caso, sempre vai ser esse verbo haver no pretérito imperfeito, mas o verbo principal que tem que estar no particípio. Nesse caso, o verbo principal pode ser qualquer verbo, tá? Não precisa ser obrigatoriamente um verbo só, como no caso do auxiliar, que é somente o verbo haver, tá? Como assim, professor? Exemplos de ações que foram concluídas antes de outras ações que já foram concluídas. Quando os noivos chegaram, la fiesta já havia empezado. Quando os noivos chegaram, a festa já havia começado. Ou seja, a ação dos noivos chegarem foi concluída. Porém, quando eles chegaram, a festa já tinha começado. Ou seja, já tem outra ação aí concluída. A festa não esperou por eles. Ela começou antes deles. Entenderam? Quando Juan chegou, o avião já havia despegado. Quando Juan chegou, o avião já havia despegado. Quando Juan chegou, o avião já havia decolado. O Juan chegou no aeroporto. Primeira ação concluída. Ou seja, é uma ação passada. Porém, quando ele chegou, o avião já havia decolado. Outra ação passada que aconteceu antes dessa primeira aí, que é o Juan chegar. Não adiantou o Juan ter chegado, pois o avião já tinha partido. Entenderam, minha gente? O avião partir, decolar, foi uma ação passada, concluída, que ocorreu antes de Juan chegar. Que também já foi outra ação passada, já concluída. Porque ele chegou, mas o avião já havia decolado. Outra ação concluída, passada. Tá certo? No outro exemplo temos aí, Quando chegamos en el baile, mi cantante favorito já havia terminado seu show. Ou seja, quando nós chegamos na festa, no baile, o meu cantor favorito já tinha terminado o show. Então, nós chegamos na festa, uma ação passada concluída, porém, o meu cantor favorito já tinha terminado seu show. Outra ação passada concluída antes de eu ter chegado na festa. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, podem mandar mensagem no WhatsApp, tá? E aqui, para concluir, produções de historinhas, que nós temos aqui as estruturas, uma unidade narrativa, que são esses quadrinhos que compõem a historinha. Nesse caso aí tem 3 unidades narrativas, nessa figurinha aí que vocês estão vendo, tá? Temos também a voz do narrador, que se apresenta num cantinho da unidade narrativa e geralmente leva uma informação extra para a história. Aqui, como a gente pode ver, num cantinho, tá? E levando uma informação extra.
abrir um bom livro. Ninguém falou isso, foi o narrador que disse, tá? Ele trouxe essa informação para que a gente entenda melhor a história. Aí temos também, ó, tipos de balões. Temos esse primeiro balãozinho aqui, ó, que é o balão da fala. Toda vez que o personagem fala, a gente utiliza ele. Toda vez que o personagem utiliza um pensamento, a gente utiliza esse. Toda vez que ele, ó, chusma, um cochicho, a gente vai utilizar esse pontilhado. Quando ele gritar ou dar uma ordem, a gente vai utilizar esse aqui todo espetado. E quando muita gente falar ao mesmo tempo a mesma coisa, que é o balão uníssono, ou seja, um som só por muitas pessoas, a gente vai utilizar isso aqui, ó, tem várias perninhas indicando que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Aí, ó, tem também onomatopeias, que são aqueles sons representados por palavras. Boom, splash, au au, chuá, cri cri, né, o grilinho lá. E tem as interjeições, são palavras ou expressões que representam as nossas emoções e estados de ânimo. Ah, socorro, ai, ó, meu Deus, Virgem Santíssima, por Deus, né? Aqui, ó, também tem os personagens, são pessoas, animais ou seres imaginários que estão inseridos na história. E o cenário, que é o lugar onde ocorre a história, né? Nesse caso aqui, o personagem é Henriqueta, que é essa menina, e a borboleta. E o cenário seria esse gramado aqui onde ela está. E a atividade de casa, para vocês responderem. Para que utilizamos o pretérito plusquamperfeito do indicativo? Na segunda, escrever uma frase com cada verbo a seguir no pretérito plusquamperfeito do indicativo. Tem aí 4 verbos, tá? Abrir, comprar, estudar e lavar. E na terceira, vocês vão produzir uma historinha em quadrinhos com 3 unidades narrativas, 2 personagens e que o cenário seja em uma floresta. Eles podem falar, pensar, utilizar qualquer tipo de balão, vocês vão aí utilizar. Porém, tem que ter essas coisinhas aí que eu pedi, ó. 3 unidades narrativas, 2 personagens e o cenário tem que ser na floresta, tá? Minha gente, ó, tenham um excelente dia. Qualquer dúvida, podem me falar, tá certo? Que eu respondo assim que possível. Tchau e hasta la vista.